Olá, eu sou Lili Marquísio e esse é o programa Quarta Revolução da Vale TV. E meu convidado hoje, muito especial, um amigo querido, Mauro Sarmento, designer e consultor de inovação e novos negócios. Mauro, muito obrigada pela tua presença aqui hoje no Quarta Revolução. Obrigado por esse convite, eu fico super feliz, satisfeito e também porque nós somos muito amigos de muito tempo e é um prazer muito especial estar aqui. Ah, legal. Então vai ser um bate-papo super bacana, assim, né? Isso aí. Mauro, tu que é muito conectado à inovação, tu tá aí nessa batida já há bastante tempo. Inovar é só pintar a parede e colocar puff ou precisa de uma cultura para inovação? Olha, uma boa pergunta. Eu acho que se pintar a parede, fazer grafite, botar puff te deixa feliz, vai lá. Eu acho que inovação é muito mais que isso. Inovação é um aspecto estratégico para as empresas, inovação é um aspecto estratégico para a vida do indivíduo. Eu gosto de pensar que a gente vem vivendo uma vida instalando softwares, né, algoritmos. Inovação trata muito disso, de saber para onde estamos indo, de tentar orientar novas direções para a vida, para os negócios, para o trabalho. É uma palavra com um espectro bastante amplo e também uma certa subjetividade, mas existe uma técnica, existe uma metodologia da gente fazer essas abordagens e aí torna tudo mais tangível, né? Ou seja, no final de tudo, quando passa a régua, temos valor e transformação. Legal, mas e para criar uma cultura de inovação, como faz isso nas empresas? Porque a gente fala sobre isso, mas na prática, como realizar a cultura? Essa é a melhor palavra possível, né? Cultura ou transformação cultural. É bem importante olhar a questão cultural, porque é o início da transformação da empresa. Quando uma empresa olha para a sua cultura e pensa, agora nós queremos uma cultura de inovação, ela tem que saber que ela vai passar por uma jornada de transformação cultural. E assim como compliance, assim como risco, assim como, enfim, LGPD, todas essas culturas, né, da contemporaneidade, a inovação também é uma cultura que ela tem um papel importantíssimo, estratégico para a transformação. A gente tem que saber que leva um certo tempo, né? A aquisição de uma cultura é uma transformação de uma organização, assim como a gente precisa eventualmente ou por alguma razão da vida se vê obrigado a mudar, né? Assim acontece com as empresas também. Quando o mundo muda, a gente precisa acompanhar essas mudanças e o mundo dos negócios tem mudado muito e obrigado as pessoas a se ressignificar, né? E pessoas e empresas, naturalmente, né? Essa nova era tem impulsionado as empresas a se transformarem, né? Acho que a pandemia acelerou, inclusive a gente tem relatos, né, e pesquisas aí que falam, que apontam que acelerou 5 anos, 7 anos, né, a pandemia. Então, a inovação, ela serve para todo mundo? Eu penso que sim, para aquelas pessoas que entendem que sim, né? E tem pessoas que vivem num certo mundo, assim. Claro, se a gente for viajar um pouco, falar em 7 bilhões de pontos de vista, né? Ou seja, cada indivíduo, cada ser humano. Então, a experiência humana é antropocêntrica, você tem uma experiência do mundo que é só sua, uma visão do mundo que é só sua. Eu acho que a partir dessa visão, para todo mundo mudar, inovar, transformar a sua vida para uma dimensão melhor, eu diria que sim, né? Agora, no ambiente corporativo,
a empresa precisa, principalmente assim o border da empresa, né, top-down que chama, precisa ter uma consciência e buscar um aval para essa transformação e promover isso dentro da empresa, né? E aí tem técnicas de aquisição da cultura de inovação, implantação diária, tem várias técnicas. Legal, e pegando um gancho então sobre técnicas, porque muitas vezes a empresa quer instituir, né, a cultura da inovação, ela quer inovar, mas ela não sabe como. Que ferramentas ela pode usar ou quais são os instrumentos que ela pode adotar para que então ela crie a cultura e passe então a fazer inovação? Olha, existem várias maneiras da inovação chegar numa corporação, né? Uma delas, e eu particularmente gosto muito, é trazer uma visão de área para coordenar esse movimento, ou pelo menos uma pessoa focal dentro da empresa que possa ser responsável por isso, pesquisar, estudar e ser a interface da inovação da empresa com uma interface de conhecimento de inovação, que pode ser uma consultoria, pode ser uma aceleradora, pode ser, enfim, uma instituição de ensino, que também tem instituições de ensinos que estão ajudando empresas no seu processo de inovação. Nesse sentido, eu vejo que tem essa questão de interface. Tem várias técnicas, né? Inicia por eventos culturais, que são palestras, webinários, ou seja, um processo de conscientização das pessoas, um processo de reflexão. Tem empresas que iniciam pela inovação aberta, que é uma relação com startups. Pode ser que seja muito favorável isso se a empresa precisar criar um diferencial para a sua marca, para o seu portfólio de produtos, enfim, para o que representa no mercado. Mas a inovação, quando entra com um núcleo de inovação aberta, que é a relação com tecnologias parceiras ou com empresas parceiras que trazem tecnologia, ela pode ficar restrita a um pequeno grupo de pessoas. Enquanto que num movimento cultural mais didático-pedagógico, ela consegue permear mais vamos dizer assim, toda a empresa em termos de todos os colaboradores, lideranças, né? Bacana. E o que seriam talvez as barreiras, ou tu utiliza um termo, né, que são os anticorpos, que impedem a empresa ter uma cultura de inovação? Pois é, o medinho é um deles, tá? Muitas vezes os executivos, assim, né, eles são muito arraigados. E a gente vem, são arraigados no jeito que sempre fizeram, né? Então, assim, sempre foi feito desse jeito. Enquanto que a pessoa que está mais aberta, ela encontra outras necessidades. Às vezes, a própria necessidade, ela faz a busca, tipo assim, eu preciso mudar. Então, nesse sentido... Corre atrás. Corre atrás, né? Então, assim, por exemplo, um novo entrante que vai ameaçar a tua marca, né? É um bom motivo para te correr atrás e buscar inovar a tua empresa, enfim. O quanto as lideranças têm impacto positivo ou negativo nesse processo de cultura? Olha, liderança, quando a gente fala em anticorpos, as lideranças eventualmente são os maiores anticorpos e ao mesmo tempo os melhores e mais potentes antídotos, tá? No sentido de virar uma solução, né? O líder inovador, ele precisa ser um estudioso, ele precisa conhecer processos e ferramentas de inovação e ele precisa estar muito disposto a acionar grupo. O que acontece, né? A gente vem de uma revolução industrial, de uma cultura de revolução industrial, onde os departamentos são muito blindados e são muito, eles falam na administração, são silos, né? A coisa mais importante de um processo de inovação bem sucedido dentro de uma corporação é a horizontalidade e interdisciplinaridade, né? Então as áreas precisam conversar.
É muito curioso que às vezes a gente está conversando com líderes de determinadas áreas dentro de uma organização e todos eles têm as suas hipóteses do que vai ser bom para a empresa, todos eles. Mas um não fala para o outro, eles não discutem isso. Então, isso é um estado anticorpo. Isso é uma espécie de esfera de anticorpo. Então, a gente tem que entrar com muita elegância, delicadeza, fazer o pessoal refletir e promover o trabalho colaborativo e uma conversa mais horizontal entre áreas, né? Aí vai. Mauro, a gente está falando sobre cultura de inovação e isso está muito claro que seria para empresas, eu chamo de velha economia, porque a própria literatura já traz isso, né? Mas alguns colegas ainda falam de empresas tradicionais. Uhum. Isso, o que a gente está falando é para essas empresas tradicionais, né? Porque uma startup, ela já nasce com aquela vontade, com aquela a cultura já está entre os agentes que estão nessa startup. Sim, sim e não. Uhum. Sabe, eu adoro dar essa resposta, que eles falam que é a resposta de advogado. Perdoem meus amigos advogados que estão ouvindo, tá? Mas assim, sim e não, por quê? Porque, de novo, depende de pessoas. Às vezes tu encontra um grupo que forma uma startup onde tem uma pessoa supersônica que está completamente alinhada com a matriz startup e outras pessoas que carregam esses fardos de insegurança psicológica, de vamos dizer, inabilidade socioemocional, né, problemas de empatia. Né? Eu fico me perguntando se o Steve Jobs era tão empata assim, né? Pelo que eu vi dos documentários dele, assim, mas é uma pessoa que dá para inspirar a gente. Por quê? Porque ele diz que a Apple funciona no modelo startup. E ele diz, aqui não tem lideranças. Claro que tem, a gente sabe. Institucionalmente, o líder está presente no seu cargo, na sua voz de comando, né, na sua liderança, institucionalmente. Agora, se a gente for falar em termos de cultura de inovação, ele tem que estar horizontal com a galera, né, com os colaboradores da sua área. E dessa forma, ele consegue diálogo. E a dialética promove a inovação. A polinização, que é o pólen que vai fazer as flores florescer, né? Essa metáfora da polinização é muito importante também nessa reflexão de inovação. Tu é muito filosófico, inovador, muito obrigado. Muitas características, né, que vêm e que nesse contexto ele tem muito a ver, né, Mauro? Porque a gente está numa transição de era e as pessoas têm total influência nisso. E também a questão da humanização. Sim, né? Nossa, pergunta ótima. Bom, nós nos conhecemos, né? A nossa entrevistadora aqui, pessoal, é minha amiga. E eu já testemunhei transformações na vida dela, ela já testemunhou transformações na minha vida. Eu acho que nós somos, primeiro, um jargão, assim, também muito ancestral, né? Eternos aprendizes. Eu acho que esse lugar é um lugar muito precioso para o ser humano estar, né? Ou seja, aberto a novos aprendizados. Eu tive uma carreira como designer de calçados, 30 anos fazendo sapato. A minha vida, eu entrava numa festa, eu não olhava para o cabelo das mulheres, eu olhava para os pés, né, para ver como é que era o sapato que elas estavam. Então, é muito interessante mudar também de segmento, mudar de atividade. Hoje eu trabalho em inovação para a área da saúde. E a gente vai mudando, né? Essa transição de era, ela tem a ver com autoconhecimento, ela tem a ver também muito com o aspecto da busca do conhecimento, porque olhar para dentro de si, examinar a sua consciência e dar novas direções para a vida é muito importante. Eu acho, inclusive, que o papel da área de gestão de pessoas tem um papel muito importante nesses processos de inovação, porque quando vão entrevistar novos colaboradores que estão entrando na empresa, procurem colocar um viés de pessoa inovadora, porque também existem características de inovadoras.
de inovadores. Tem o mais criativo, tem o mais executor, o mais analítico, tem pessoas, os experimentalistas, né? Tem pessoas, os makers, gostam de fazer protótipo, gostam de pegar uma matéria e transformar, fazer impressão 3D, enfim. E tem já os agentes de negócios, os transformadores que já estão olhando mais questões mercadológicas, tem os designers, enfim. Transformação com inovação não se faz sozinho, né? Se faz com essa turma toda misturada. E isso também tem a ver com o teu master perfil. Quando eu falo master perfil, por exemplo, eu não sei se tu curte cozinha, essas coisas de paradas de, né? Mais ou menos. O que tu gosta de fazer de hobby? Agora eu vou te entrevistar. Essa tu não esperava. Eu adoro ler. Então, tu pode ter um clube de leitura ou recitação de poesia, né? Como é que fala? Sarau, promover sarau, coisa legal, hein? Vinhozinho, né? Então, tu pode promover isso, né? Então tá, esse é teu hobby. Por que nos currículos não tem o que tu faz de hobby? Porque isso também determina muito mais coisas a respeito daquele indivíduo, daquele perfil. Quando eu falo em master perfil, eu gosto de olhar a história do indivíduo todo até chegar a esse momento. O que me trouxe até aqui, nesse momento, sentado aqui conversando contigo, com vocês aí em casa. Oi, pessoal, minhas filhas, tomara que estejam olhando. Né? Então, assim, o que faz a gente chegar aqui, ter um papo descontraído? Tem toda uma história, né? A gente é a soma de toda a história das nossas ancestralidades nesse presente momento. Então, é filosofia, é autoconhecimento, tem um pouco aí de mística, também de mitologia, mas inovação, eu como designer, como alguém que fez a Escola Superior de Design, fiz antes ainda formação em artes visuais, e ali sim, nas artes visuais, tu enxerga muitos movimentos artísticos que transformaram o mundo, né? Então o homem se manifesta na construção dos seus saberes ali, em forma de arte, escultura, pintura, cinema principalmente. Hoje, né, nós temos uma região aqui de Novo Hamburgo com uma inclinação super forte para o audiovisual, né? Varejo também, tem tanta coisa. Mas o que eu quero falar é que é da valorização do indivíduo holos, do indivíduo holístico, do indivíduo como um todo, né? E aí talvez a gente enlouqueça um pouco o pessoal de recursos humanos, né? Os entrevistadores, avaliadores, mas vale a pena, viu, entrevistadores, porque o resultado vai ser bem diferente. Ai, eu acredito. Tu utiliza uma matriz de design, eu acredito que isso vem, né, da tua escola, do design, de toda essa tua expertise de 30 anos no calçado e desenvolvimento de tantos produtos, né? Então, essa matriz de design, ela é no segmento da indústria. E tu chama isso de estúdio de criação, que envolve Lean Inception, que envolve Design Thinking. Mas, na prática, como é que tudo isso funciona? Na prática, bom, eu tenho uma prática de estúdio, né, como eu gosto de falar, que é fazer coisas, né? Então, assim, a gente faz projetos, a gente conversa com pessoas dentro das organizações e a gente materializa projetos através de um processo que vai fazer um protótipo ao final, né? E esse protótipo é testado, validado, pode virar um novo negócio, pode virar um novo modelo de negócio, pode virar uma linha nova de produtos, pode virar uma forma diferente de oferecer serviços, né? Então a gente tem essa metodologia aplicada. Inovação é muito campo prático mesmo. E por onde a gente começa? Bom, se eu fosse um empresário, tem assim, ó, a empresa. Se eu fosse um empresário, eu contrataria um consultor da área de inovação, tá? Ou uma aceleradora, enfim, ou entraria em contato com uma universidade, tem programas ótimos para eu começar a entender isso e trazer para dentro da minha empresa essa cultura. Depois, faria ou comitê ou um departamento de inovação e começaria a levantar problemáticas da empresa que precisam de tratamento. E aí tem os horizontes, né? Tem um horizonte que é quase uma melhoria contínua, é uma melhoria contínua com outra matriz.
mas são muito associadas, né? Que é incremental, melhorar coisas que podem ser melhoradas. Depois tem inovação mais radical, que muda bastante o jeito e o escopo da empresa. E tem a chamada de inovação disruptiva, o horizonte disruptivo, que é fazer algo extraordinário, surpreendente. Uma empresa era uma coisa e agora ela é outra, né? Então acontece isso também. Mas, então isso como empresa. Como indivíduo, eu iria nesses encontros de Startup Weekend, porque, aliás, em 2017, eu participei de um e acabou resultando na startup de enfermagem, na qual eu fui fundador, sócio, e agora vendi minha parte, né? Mas eles continuam. Então, legal, né? Startupeiro também, startupeiro então. também, ali de Nós ficar, somos, né, nós somos somos. assim ali, eu né? tenho uma... E o legal dessa batida das startups é isso, né? Eu tenho uma sócia que ela é lá de Rondônia. Isso é legal. Né? E é tudo online, é Sim. tudo digital. E é muito legal, porque a batida para a transformação, seja do modelo de negócio ou especificamente do produto, ela também é muito rápida. Mas, para as empresas mais tradicionais, não é bem assim, né? Tu acha que planejamento, instituição de políticas, diretrizes, isso precisa ser... Precisa, acontecer? Sim, precisa. Uma empresa, assim, que ela é muito pautada em ISO, em normativas, em normas, em documentação, ela precisa escrever ou decretar as suas políticas de inovação. Ou seja, como acontece, onde acontece, qual ambiente, interfaceando com quais departamentos, né? Quais impactos, quais os indicadores que vão ser medidos. Afinal, não é entrar numa empresa e ficar filosofando ao léu. É explicar, ou seja, planejar, criar essa política bastante completa e depois o planejamento do ano, né? O que tu quer fazer nesse ano? Quais são os objetivos que a gente quer alcançar, atingir esse ano? Tem tantas frentes, né, pra gente poder inovar. Muitas. Eu, quando era executiva nas empresas, me chamavam de inquieta, né? Sou inquieta até hoje. Vou provavelmente morrer inquieta, né? Mas pensando nesse contexto, assim, de mentes, né, que são inquietas, que tem essa aceleração, né, cerebral, como é que tu traz no contexto a inovação wellness? É isso mesmo? Pode ser bem-estar, né? Mais traduzido então como bem-estar. Bom, mentes inquietas, elas podem vir a se transformar em mentes perturbadas. Por quê? Porque o que perturba a mente inquieta é, eventualmente, a frustração. Então imagina o Leonardo da Vinci, ele deve ter vivido muita frustração, porque se ele vivesse na contemporaneidade, ele ia projetar máquinas para o Elon Musk, acho eu, entendeu? Alguma coisa assim. Mas as empresas precisam nominar as pessoas que têm criatividade e se manifestam, e não precisa ser aquele mito da mente criativa, não. Pode ser uma pessoa administradora que seja inovadora, pode ser alguém da área de comunicação que é inovador, pode ser alguém da área da TI que é inovador, pode ser, entende? Então, a inovação, ela permeia a empresa, ela é transdisciplinar, isso é muito importante chamar atenção. E a revolução, ela pode começar em alguma área da tua empresa, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente faz mapeamento de desafios para a transformação de corporações, a gente convida os líderes a vir se queixar para a gente, é muito legal isso. Então a gente ouve essas queixas, são queixas que a inovação chama de dores, então, portanto, a gente precisa criar antídotos para as dores, que são as soluções para as problemáticas, as equações, e tudo como uma expressão matemática, né? Uma equação matemática, é um problema precisa de solução. E é isso, é basicamente... Eu acho que a inovação é um novo momento e também a escolha de um novo termo para uma coisa que da minha área já era muito comum, que é o design, né? Quando a gente faz design, a gente tem que contemplar fatores mercadológicos, fatores
da indústria, né? Ciência de materiais, processos, processos e aspectos sistêmicos, enfim, e o usuário no centro, né? UX, né? Experiência do usuário, o usuário no centro. Então, o design já era assim, forma, função, estética, muita coisa. E a inovação, ela empresta uma metodologia do design, por isso que eu fui muito feliz de ter sido designer e ter chegado no momento da humanidade, que é o momento inovação. Então, bom, eu sempre gostei das vanguardas, né? Eu acho que um cara como eu tem que ser inovador, então eu me reposicionei como um consultor de inovação. E aí fluiu muito o meu trabalho, né? E o principal, essa inclinação para ajudar, para servir, para ajudar as empresas, para ajudar as pessoas. Então a gente já faz isso há tempo, né, Lili? No coach, que o coach, como a gente conhece, o coach é autêntico, não tem nada de pilantragem, nada de falar mal do coach. A mentoria organizacional, que é espetacular para ajudar as lideranças das empresas. E até assim abordagens psicanalíticas ou outro tipo de abordagem do wellness. Isso tudo é wellness, bem-estar, porque mentes inquietas podem enlouquecer e é o que está acontecendo. A quarta onda é uma onda de burnout, as pessoas estão sobrecarregadas, né? Perfeito. A gente está vivendo num momento que tem muita gente nova entrando no mercado e cheio de energia e muita informação, conhecimento sobre essa nova era, ferramentais novos, conhecimento novo, e tem os veteranos, né? Tem. E tu é um veterano. O que tu pode dizer sobre essa interferência, né? Dessas gerações também, Sim. Influenciando positiva ou negativamente? Eu quero que tu nos explique um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, eu sempre gostei dos anciões, né? E eu acho que eu tô virando um ancião. A gente vai ficando com os cabelos mais branquinhos e tudo mais, e vai somando os quilômetros rodados, né? Então o que eu vejo? Eu vejo que a mistura geracional é a melhor mistura, né? Porque existe ali os platinados, né? A cultura dos platinados, que são 50 a mais, que estão chamando agora, que são pessoas que têm uma super juventude ainda, uma cabeça jovem, se olham no espelho e não acreditam que tem 50 anos, eles acham que tem 20, 30 anos, né? Mas não estou nem falando pelo aspecto de qualquer imaturidade, mas falando pelo aspecto da vontade de ter 20 anos ou voltar, tipo assim, vários amigos já disseram, nossa, se eu tivesse 30 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Eu tenho amigos sexagenários e eu tenho amigos de todas as idades, isso é muito legal. E eu acho que nas empresas, essa mistura geracional é muito legal, porque o Millennium pode te trazer algumas colocações importantes para combinar com as tuas e tu também. Nada disso que velho sabe mais, ele pode saber mais, mas eu nem gosto de pensar. Para mim falar sobre isso nem faz muito sentido, sabe? Apesar da tua pergunta ter sido ótima, eu não sei, eu acho que os velhos são igual os novos, só a energia muda, mas é um ser humano que está ali naquele momento dele e já viveu muita coisa e tem muito a falar. Imagina, a gente passou uma transição tecnológica do analógico para o digital. Tem gente que já nasceu digital e muito bem, nós vamos conversar com eles para criar startups, beleza? Legal, então, né? Eu acho que os ganhos que a empresa tem, colocando os dois cenários dentro, acho que só tem ganhos, né? Sim. Porque tem os veteranos com toda a expertise e tem os novatos aí vindo também com muita energia, com bastante conhecimento, e a gente fazendo a conversão para algo bom para entregar para esse mercado que está precisando. Né? E as pessoas jovens há mais tempo, elas têm muito soft skill para poder inspirar os grupos de colaboração, né? Empatia, acolhimento, jeito de cuidar, sabe? É muito interessante. E os jovens gostam disso, viu? Eles não estão se afastando. Isso que eu estou achando muito interessante. Claro, isso é o melhor, é o melhor. Né? Mauro, a gente teria aqui uma longa conversa ainda, porque mesmo. Quando a gente se encontra sempre é um bom bate-papo. Eu gostaria que tu desse um recado para quem busca aí
fazer uma inovação, fazer uma transformação, mas principalmente não é a infraestrutura e não são somente as diretrizes, mas é essa mentalidade, essa cultura da inovação. Quais são as dicas que tu pode deixar e entregar para essas pessoas que estão nos assistindo e que querem aplicar isso na prática? Certo. Bom, se você for um empresário, né, saiba que conversar muito, abrir diálogo dentro da empresa já é um ótimo começo, né? E existe uma metodologia, não se gasta fortunas com inovação de forma desnecessária, de forma desnecessária. Chamar um especialista para ajudar a acelerar bastante o processo, eleger agentes internos para estudar a inovação, participar de eventos e abrir espaço para diálogos, espaços interdisciplinares das áreas, conversar, fazer os mapeamentos. Então, assim, quem quer inovar e agregar valor à sua marca, ao seu produto, economizar no seu processo, economizar em burocracia, em tempo, investimentos e tudo mais, encontra uma fonte muito saudável nessa esfera da matriz inovação. Inovação com matriz startup, né? Realmente é revolucionário na empresa, desde a área de produtos, serviços, indo para modelos de negócios, até aquisições de outras tecnologias revolucionárias que às vezes a gente nem sabe que precisa. Obrigada, Mauro, pela tua participação aqui conosco. No próximo bloco, a gente volta então com a Cris Vieira e vamos falar sobre conhecimento, aprendizagem, inovação e o quanto tudo isso pode trazer benefícios nessa nova onda dentro das organizações. A Sebras projeta e desenvolve produtos diferenciados em qualidade e tecnologia. Hoje é uma das principais referências nacionais na fabricação de portas rápidas para o isolamento de ambientes com movimentação de cargas. Uma empresa ágil, inovadora e preparada para acompanhar a evolução de seus clientes. Presente no Quarta Revolução, Cris Vieira, doutora em educação, empresária, fundadora da Code, Inteligência Colaborativa e do Instituto Conectare. Seja bem-vinda, Cris, ao programa Quarta Revolução. Eu estou super contente de estar aqui, muito feliz com esse convite. Muito bem, então nós vamos falar sobre educação, sobre conhecimento. Então, eu gostaria que tu nos contasse, nesse novo momento, conhecimento é importante? Esta nova era, é importante conhecimento? Olha, Lili, na realidade, o conhecimento é a grande moeda do século XXI. Então, para além de ser importante, ele é extremamente necessário. E eu falo do ponto de vista de valor, né? O conhecimento hoje, ele vai ter cada vez mais valor agregado. Vou dar um exemplo. O que hoje o mundo inteiro quer nesse momento? O que a gente precisa? O que os países, os governos todos estão correndo atrás? De um vidrinho deste tamanho aqui, que se chama vacina, né? O mundo inteiro está atrás de vacina. Hoje é aquilo que a gente mais precisa. O que tem dentro daquele recipientezinho ali de vidro?
tem conhecimento agregado, são mais de 30 anos de conhecimento, né? E hoje, inclusive, mensurar o valor daquilo ali é muito difícil, né? Então, é isso, o conhecimento ele é, de fato, a grande moeda, o grande valor do século XXI, isso para o universo institucional, para o universo corporativo, né, educação executiva, mas, principalmente, o conhecimento naquilo que é aprender. Aprender novas coisas, aprender esse novo mundo, aprender novos comportamentos, é isso. Legal. E as empresas, então, precisam estar atentas ao conhecimento, a ter novos conhecimentos, a aplicar de uma maneira diferente, talvez, o que foi aprendido. Porque o que a gente tem hoje? A gente, de fato, a pandemia do Covid-19 nos coloca definitivamente no século XX. A gente adentra ao século XX agora, né, durante a pandemia e pós-pandemia. E esse novo momento, ele vai, inevitavelmente, ele já requer da gente, como seres humanos, como profissionais, como pais, mães, como, enfim, né, como seres humaninhos mesmo, ele vai requerer uma série de outros comportamentos, uma série de outros hábitos, por exemplo, o uso da máscara, né? Tu consegue dizer se na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem a gente vai usar máscara ou não? Talvez, como em alguns países orientais, a gente tenha que ter uma máscara para usar ainda durante um bom tempo. Isso é um novo comportamento, isso é uma nova aprendizagem. E é assim que vai funcionar agora o século XXI, mediado, obviamente, pela tecnologia, por um outro tempo, né, uma velocidade nas coisas muito diferente de algum tempo atrás, mas, por isso, a necessidade de nós estarmos atentos para aprender como a gente vai se comportar nesse novo mundo, nessa nova era, né, no século XXI. Legal. E essas organizações precisam estar atentas, talvez reaprender. E tu utiliza um termo chamado empresa-escola. Como isso é inserido nas organizações? Como o conhecimento, né, ele é o grande valor, a grande moeda do século XXI, é um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo e no qual eu acredito bastante, é que as empresas hoje elas vão ter que colocar a serviço, né, da comunidade, do lugar onde elas estão inseridas, do seu bairro, da sua cidade, alguma coisa que faça parte do seu DNA. Alguma coisa que aquela empresa sabe fazer bem, né? Pode ser um atendimento, pode ser, enfim, alguma coisa que faz parte mesmo, né? É o core business daquela empresa. E isso vem acontecendo bastante. Por exemplo, é bastante comum a gente ver hoje cafeterias, né, que ensinam os seus clientes a fazer o café, né? E isso tem produzido muito sentido, porque tu também agrega valor ao teu produto. Empresas, por exemplo, de design, empresas de moda, né? Que o Brasil é um expoente importante nessa área, em que as mulheres hoje, as designers, estão ensinando, né, ou colocando, por exemplo, de forma livre, de forma gratuita, alguns modelos, abrindo a possibilidade das pessoas aprenderem alguns jeitos, alguns modos de se fazer isso. A dobra também, os guris da dobra têm esse exemplo fantástico de que na pandemia o que os guris fizeram? Eles abriram a plataforma, né, o site de compra e venda dos produtos deles, para uma coisa que eles chamaram de Dobraflix. Então, são vários cursos, né, obviamente, que tem a ver com os valores, né, o propósito da Dobra, colocaram de forma gratuita para as pessoas. Então, eu acredito muito nesse movimento, né, da empresa se tornar uma empresa-escola, ensinar alguma coisa que ela sabe entregar bem para outras pessoas. Legal, tu usou a palavrinha mágica aqui, que eu acho que é propósito, né? Eu vejo que as empresas elas não podem mais estar fora do circuito da comunidade, da sociedade, do mundo em que ela está inserida, né?
as pessoas elas estão querendo consumir, mas também de uma forma diferente. Essa nova era trouxe novos comportamentos. Na realidade, desde a década de 90, né, com a entrada do mundo digital e com a aceleração das coisas, a própria questão do sentido da vida e do sentido das relações, ela colocou isso muito em questão, né? Porque, por exemplo, agora na era da tecnologia, nos espaços digitais, essa coisa da proximidade, né, da relação humano-humano que nós precisamos tanto, ela meio que foi colocada em xeque. Então, até sobre isso a gente vai ter que aprender, até sobre como essas relações vão se estabelecer, a gente vai precisar aprender. Não que a gente não vá mais fazer encontros presenciais, não que não vai mais existir estas relações, não vão mais existir, elas vão existir. Mas tem uma coisa que se chama sentido e que a pandemia está trazendo de forma muito clara, para muitas pessoas, pelo menos. Quer dizer, qual é o sentido de eu fazer isso? E o sentido, o significado das coisas, ele está vinculado ao propósito, né? Por que eu faço isso? Para quem que eu faço isso? E de fato, isso não é uma narrativa que vai se perder. Muito pelo contrário, eu acho que ela cada vez tem, inclusive, nos aproximado. Né? Porque o que a gente faz hoje é muito comum, isso já vem de um tempo, mas agora, durante a pandemia, eu acho que isso ficou muito evidente. Bom, eu, por exemplo, eu sou vegetariana, né? Eu não como carne. Então, o que acontece? Eu já procuro algumas marcas, né, de consumo, e não só de alimento, mas, por exemplo, de roupas, né, que produzem roupas, por exemplo, com material mais sustentável. Então, estas coisas, estes movimentos dessa nova economia, que, a princípio, algumas pessoas colocavam que isso era ainda um pouco incipiente. Na realidade, isso hoje não tem nada de incipiente. Hoje as pessoas estão se conectando muito a propósitos, a olhar aquele produto e dizer, deixa eu ver o que tem por trás disso, quem é que está por trás desse negócio, para ver se conecta com os sentidos que eu tenho para a minha vida, para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu acredito, né? Então, eu acho que as questões que envolvem o propósito, elas estão vinculadas a sentido, a significado daquilo que é importante para a gente. Legal. Também sou vegetariana e quando eu encontro um produto especial para nós, eu vejo assim o quanto aquela empresa está preocupada com a nossa alimentação e com o nosso desejo de não comer animais. Porque a gente que é vegetariana, ou os veganos ainda mais, existe uma certa condenação, né, de parte de algumas comunidades ainda, de que chamam de frescura, né? E quando eu vejo assim uma empresa que entrega algo para mim, para favorecer a minha alimentação mais saudável, eu fico muito feliz. Então, a gente acaba se tornando, tem um olhar mais terno com aquela empresa. Eu acho que isso é um momento assim que estamos vivendo um pouco diferente, né? Não tem dúvida, e a gente acaba daí se inserindo nestas comunidades, né? De alguma forma a gente vai criando redes, a gente vai criando conexões, porque, por exemplo, a gente está falando de não comer carne, mas hoje, quando a gente está falando, a gente não fala mais em cuidado do meio ambiente, né, Lili? A gente fala de responsabilidade socioambiental. Então, todos esses valores, eles estão interligados, né? Não comer carne, enfim, que é uma opção, mas também trabalhar com produtos da ordem da sustentabilidade, procurar criar esta rede de empresas e de pessoas que têm valores parecidos com o nosso. E isso hoje a internet consegue nos entregar, ela consegue, né, a rede mundial de computadores e o fato de nós, de alguma forma, estarmos interligados, faz com que essa proximidade seja mais possível, né? Não, então agora eu vou aqui, eu vou comprar essa roupa, porque, por exemplo, eles trabalham com uma malha, então, que não agride o meio ambiente. Tá? Então, tudo isso está vinculado. Tu tem experiência de trabalhar com business de grandes corporações, né? De trabalhar com grandes marcas mundialmente conhecidas. Esse tipo de empresa também precisa se reinventar?
Olha, não só precisa, como vem fazendo isso, né? Eu com consultoria com a L'Oréal, né, que é a maior empresa de cosméticos do mundo, e que tem aí, junto com ela, um guarda-chuva de grandes outras empresas. E a própria marca, se a gente for pensar nesta marca, a própria marca não precisa de nada mais que a chancela. A própria marca já vem com uma chancela muito grande. E justamente esta marca, na sua área de educação, na sua área de educação profissional, olhando o mundo, né, e olhando os novos movimentos do mundo, se deu conta que tinha que reaprender novos processos. Então, se os grandes players, se as grandes marcas, né, que já têm uma chancela pelo seu nome fazem isso, que dirá os outros lugares. Então, esse normalmente é um movimento que vem em cascata, né, hoje, Lili. A gente se inspira, as pessoas se inspiram, né? E isso é muito bacana nesses cases, nestes movimentos, e aí começam a pensar também dentro ali da sua corporação, dentro do seu espaço, não importa se ele é grande, se ele é de porte médio ou pequeno, mas pensar, esse movimento aqui, será que ele caberia para mim? Como é que eu poderia começar isso? E por isso eu acho muito legal quando tem empresas, a própria Mercur, já citei a Dobra, enfim, estas empresas que trabalham se reorganizando, se reaprendendo, né? Elas servem muito de inspiração para outras pessoas, isso é muito legal. Legal. E quais são as características assim que precisa então dar atenção para acontecer a transformação na empresa? Porque algumas até querem, mas não sabem bem como e principalmente muitas vezes nem não tem a mentalidade, não entendeu, né? Por exemplo, tu trouxestes aqui exemplo de cafeteria, exemplo de grandes corporações como a L'Oréal, mas lá no meu negócio, né, na minha loja lá do shopping, como é que eu faço? Que características eu preciso adotar ou dar atenção para então eu também participar dessa transformação? Eu acho que quando a gente fala em mercado, eu comentei já isso contigo anteriormente, que quando a gente fala em mercado, eu acho muito curioso que às vezes a gente fala assim, porque o mercado, porque o sistema, como se fossem grandes entes assim do além que de vez em quando estão entre nós, né? O mercado, os sistemas, eles são produzidos por gente, eles são produzidos por pessoas. E as pessoas, né, elas se organizam e modulam o seu comportamento de acordo com o mundo. Então, o mercado, ele precisa se inspirar e ele precisa se movimentar conforme o mundo se movimenta. Ele não é uma entidade que, de repente... e eu acho que isso é a primeira coisa. Independente do tamanho do negócio, independente do ramo, é estar atento aos movimentos do mundo. É prestar atenção nas narrativas do lugar, do momento de onde a gente está, né? Porque tudo é cíclico, né? O mundo se move como a natureza, então a natureza tem processos cíclicos também, e as narrativas também. Então, talvez o que aconteça é de que alguns lugares, algumas empresas, continuam muito tempo vinculadas a alguma coisa uma narrativa, um modo, um jeito de entregar o seu core business que não faz mais parte daquele momento do mundo. Né? Eu citei para ti o exemplo da Victoria's Secret, né? Que era um grande player que produzia aqueles grandes eventos maravilhosos, majestosos, gigantescos, e que faturavam milhões e milhões de dólares. Né? E que era esperado pelo mundo da moda, pelo mundo do design, pelo mundo do business mesmo. Só que o que acontece? As narrativas mudaram. Então, tu colocar mulheres, né, com o mesmo modelo de corpo, com o mesmo modelo de rosto, com o mesmo tipo de cabelo, desfilando numa passarela magnífica, com penas de fazão nas suas costas, né, isso não faz mais parte da narrativa atual, né, não faz mais parte do nosso momento, porque era um evento lindo, mas que não tinha ali diversidade, zero, né, as questões que envolviam a sociedade,
responsabilidade socioambiental. E o que aconteceu? Ele acabou. Ele acabou. Terminou, simplesmente não tem mais esse tipo de narrativa no mundo, né? E assim as coisas funcionam. Às vezes a gente ainda está muito apegado a outros momentos, outros tempos. E o que eu posso dizer? Esteja disponível para olhar o mundo que a gente tem hoje. Esteja disponível, queira olhar para ouvir, né, estas narrativas, prestar atenção nos comportamentos e pensar o que dentro desse mundo, o que eu quero entregar, né? O que está no nosso DNA, o que a gente faz de melhor e a gente quer transformar em produto de valor hoje. Eu começaria por aí. Ah, legal. Para assim reinventar, preciso ter inspiração, né? Muita transpiração, mas também inspiração. E tu falas que é preciso beber de outras fontes. Uhum. Mas como fazer isso na prática? Eu acho que possibilitar repertório para as pessoas, sabe? Que tem a ver com conhecimento, né? Por isso que eu vou dizer de novo, conhecimento é a grande moeda do século XXI. Quando a gente amplia o repertório das pessoas, sobre várias temáticas, né, que perpassam as necessidades daquele sujeito social da época, a gente está possibilitando que estas pessoas aprendam, que elas revisitem os seus conceitos, que elas aprendam tantos outros. Agora, se a gente não proporciona também, né, estes outros repertórios, e a pessoa não tem aonde buscar, em outras fontes beber, isso cria uma narrativa de 5 pessoas numa sala. Né? E que não resolve muito, porque hoje a gente precisa viver e precisa pensar a nossa vida de forma colaborativa. Se a pandemia não ensinou isso, para quem não entendeu, né? Então, não entendeu nada, como a gente diz. Então, estes processos, envolver as pessoas, convidá-las, obviamente que a aprendizagem, né, Lili, ela tem 2 lugares, de quem está disponível para aprender e de quem está ensinando. Então, não basta a gente querer muito fazer alguma coisa. O outro lado, ele precisa estar disponível para participar daquele processo, porque não tem mágica. Mas se tem essa disponibilidade, quanto mais repertório de vida, de temáticas, de assuntos, a gente conseguir trazer para as pessoas e discutir aquilo de forma a dialogar com todas essas temáticas, não tem erro, né? Porque a gente, se está disponível para ouvir, a gente está disponível para aprender. Uhum. E se a gente está disponível para aprender, a gente está fazendo o que nada mais é da nossa própria condição humana, né? Perfeito. Tu tens um lema que eu me apaixonei. Tu me mostrou a plaquinha que diz o seguinte: pequenos movimentos podem gerar grandes revoluções. Conta para mim, afinal de contas, o que é esse significado e como eu aplico isso lá na minha empresa? Então, isso é uma coisa que eu acredito cada vez mais, né? Por isso que a plaquinha está lá. Eu acredito cada vez mais em pequenos movimentos. Eu acho que hoje, né, o século XXI, ele vem também muito caracterizado nisso, esse início de século. Ele vem muito pautado em cima de movimentos que começam de um pequeno lugar, de um pequeno grupo e que reverberam, né? E que inspiram atitude, inspiram comportamentos de outras pessoas. Por isso que eu digo, são pequenos movimentos. Então, antes a gente pensar, bom, agora a gente vai fazer uma coisa para envolver 300 pessoas, 3.000 pessoas. Fazer alguma coisa que envolva 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas hoje, pode ter o mesmo impacto. Por quê? Porque no momento em que essas pessoas se sentem, né, se produz sentido alguma ação para aquele grupo de pessoas, elas com certeza vão reverberar. Aquilo vai ecoar, né? Então, por isso que eu digo que pequenos movimentos podem, sim, gerar grandes revoluções. E é no que eu acredito agora. Por isso que eu te disse que a gente começar a trabalhar dentro de pequenos escopos, com pequenos grupos,
com pequenas mudanças de narrativa e de comportamento, podem reverberar, como vem reverberado, né, em vários lugares. Não só no universo corporativo, a gente está falando muito, né, da questão das empresas, mas eu sempre gosto de dizer que as empresas, as coisas, tudo que a gente está vendo aqui é criado por nós, né? Então, para além desse, eu não consigo entender, por exemplo, uma carreira sem uma mudança de carreira, uma mudança de narrativa, sem entender uma mudança de vida. Uma coisa está vinculada à outra, não existe mais aquela coisa. O meu trabalho é lá, a minha vida é aqui. Está tudo muito misturado, né? Então, quando a gente está falando nesses pequenos movimentos de ordem da nossa carreira profissional, a gente inevitavelmente tem que se dar conta que a gente está falando também da gente. De uma mudança que vai acontecer, de algumas coisas, de um comportamento, de alguma coisa que a gente vai aprender, vai reaprender, vai desaprender para dar lugar a outras aprendizagens, né? Isso tem a ver com a gente, nós, seres humaninhos. Legal, né? É importante a gente ter esse olhar. E é importante que as empresas também tenham esse olhar. E a gente tem falado muito sobre humanização das marcas. E acho que todo o contexto aqui que tu estás trazendo para nós tem muito a ver com isso, com esta nova forma de poder apresentar a marca para o mercado. Humanização, é isso? É isso. Por quê? Porque é de humano para outro humano, né? A gente não está fazendo um produto para uma inteligência artificial. E para que essa conexão aconteça, esse sujeito tem que se reconhecer, né? De algum modo, de alguma forma, ele precisa se reconhecer ali. A gente citou, por exemplo, a questão do vegetariano, mas tem uma série de outras conexões que a gente pode fazer com relação a valores. E no momento em que esse sujeito consumidor, ele conecta com aquele produto, ele diz, isto aqui é uma coisa que eu também acredito, essa é uma narrativa que também é uma narrativa que faz parte da minha vida, a conexão é imediata. E o processo de fidelização também, né? Eu tenho uma marca de roupas de umas meninas que elas eram de Porto Alegre. E aí elas mudaram para Minas Gerais, que é um grande polo, né, de moda e design aqui no Brasil. E eu pensei, bom, e agora? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai manter essa conexão? Vai ser difícil? Não, elas só mudaram de lugar, né? Só mudaram de um lugar físico, mas a conexão continuou a mesma. Por quê? Porque eu acredito na proposta de valor que elas entregam. Tem a ver comigo. Então, a conexão e a fidelização, ela permanece, né? E é nessas coisas que eu acho que hoje o nosso mundo está muito pautado. É fazer com que as pessoas se apaixonem pelas marcas. Exato. Perfeito. Tu trouxe aqui alguns elementos que são diversidade, né? Ter olhar para o humano, pessoas compram de pessoas, ou nós, quanto empresa, apresentamos para um cliente que é um humano, não é uma inteligência artificial. E saiu uma matéria da Infomoney que dizia o seguinte, lá em fevereiro: a participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos. E a pandemia é parte deste problema. Tu acreditas que uma empresa ela pode continuar sem ter um olhar também para isso, para esses acontecimentos do mundo? Lili, poder ela pode, mas não deve, né? Ótimo. Não deve. Poder ela pode, mas não deve. Por quê? Porque aquela marquinha, né, aquela camiseta que tem um monte de gente que usa, que eu também tenho, de Futurist Family, ela é muito verdade, tá? Gurias e guris, homens e mulheres, prestem atenção. Isso não é uma narrativa, não é só uma narrativa feminista, não é então agora as mulheres vão dominar tudo. Isso não seria ruim, né? Mas não é isso. O que acontece é que esse novo momento do mundo, ele nos pede, né, ele nos solicita alguns soft skills que são muito próprios, inclusive do próprio arquétipo do feminino, né? A questão da empatia, do sensível, da amorosidade, e isso não é uma questão de gênero, né? Esses dias eu estava escutando uma pesquisadora da Universidade da Columbia University, e ela estava dizendo, a mulher ela é muito feita de ciclos, né?
nós temos ciclos hormonais, nós temos ciclos de reprodução, nós temos ciclos. E esse movimento é, inclusive, o próprio movimento do mundo, o dos ciclos, né? O do início, o do meio, o do fim. Então, é sobre isso que a gente está falando. É entender um pouco estes movimentos e ver de que forma a gente vai conseguir pensar nestas características, nestes movimentos que, a princípio, estão mais relacionados ao arquétipo da mulher, do arquétipo feminino, e tentar pensar o que a gente pode aprender com eles. Obviamente que as mulheres foram muito impactadas durante a pandemia. Por quê? Porque a gente ainda tem um mundo de homens produzindo para outros homens, não é verdade? A gente ainda tem uma sociedade do patriarcado muito forte. Mas o que acontece na pandemia? As mulheres tiveram, né, que dar conta de ficar em casa, da organização dos filhos, da organização destas rotinas necessárias na pandemia. E isso as impactou tremendamente, né? A grande maioria das mulheres não tiveram a opção, né? E por isso esse impacto. Mas isto é uma coisa que, inclusive, a própria reportagem fala, né, que é uma coisa que a gente tem que olhar para isso e pensar sobre isso. Isso não pode acontecer. A mulher, hoje, ela não tem mais a necessidade de ficar provando tantas competências como há tempos atrás, né? Porque hoje eu acho que, com a quantidade de movimentos do mundo e de mulheres que vêm atuando e nos inspirando, a gente consegue dizer que as mulheres hoje ocupam um lugar muito importante. Obviamente que ainda temos muito pela frente, né? Mas eu acho que a gente não precisa mais provar a nossa condição, né, tanto do ponto de vista intelectual, cognitivo, emocional, para dar conta das mesmas funções de outros homens, né? Perfeito. Cristo está sempre em movimento, né? Então, assim, eu gostaria que tu contasse quais são teus projetos, o que tu estás fazendo, até para nos inspirar e inspirar todos, né, que estão aqui nos assistindo. O que tu está fazendo para, então, a gente poder aprender ainda mais contigo? Bom, eu tenho, né, a Code, Inteligência Colaborativa, que é onde a gente trabalha produzindo várias experiências de aprendizagem na área da educação institucional, corporativa, inovação. E agora, no dia 23 de outubro, nós temos o nosso evento anual. Ano passado a gente não conseguiu fazer, mas a gente tem o Code Talks, que este ano tem a temática Vida em Movimento, onde a gente vai falar com pessoas da área da saúde, da área da inovação, pessoas que, inclusive, através da sua expertise, do seu conhecimento, do seu trabalho, tem produzido movimentos muito bacanas no mundo. Então, fica o convite para que sigam as nossas redes, @CodeInteligência, porque nós vamos lançar esse evento essa semana. Eu também vou lançar neste dia o nosso braço social, né, que tu citou no início, que é o Instituto Conectare, que é um instituto que vem em parceria com a Aldeia da Fraternidade, para que nós possamos ajudar um pouco mais, né, contribuir um pouco mais na área da educação, alfabetizando e trabalhando com letramento de mulheres e meninas. Esse vai ser o nosso trabalho junto lá com as mulheres da Aldeia da Fraternidade, né? Nós já temos uma turma fechada, iniciamos esse trabalho no próximo mês. E aí, claro, por que essa conexão com mulheres, né, Lili? E por que eu falo tanto também das mulheres? Porque eu desenvolvi um trabalho de mentoria e hoje eu mentoro 20 projetos de mulheres que estão no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, aqui no Brasil, com trabalhos incríveis, organizando e pensando junto com elas como é que elas podem colocar um propósito, como é que elas podem pensar numa ideia e concretizá-las, né? E é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que tem
tido um resultado surpreendente até para mim, mas eu não me surpreendo e tu também não, porque nós estamos falando de mulheres, né? Sim. E quando as mulheres decidem que vão fazer alguma coisa, se organizam para fazer alguma coisa e funcionam em rede, porque eu acho que isso é muito importante, né? A gente não está sozinha, a gente sentir essas ancoragens. Aí a gente produz o que essas mulheres e várias outras estão produzindo no mundo. Legal, então nós vamos nos ver no dia 23 de outubro no Code Talks, Vida em Movimento. E também vai ser então o lançamento do Braço Social. Vai ser lindo, sabe que enquanto tu falava eu me arrepiei. Fico muito feliz e grata pela tua participação aqui no Quarta Revolução, falando sobre essa nova era e qual, né, o tamanho do legado que a gente precisa deixar, quanto marca, quanto pessoa, para esse mercado e para esse mundo, né? Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço o teu convite, agradeço por estar com uma outra mulher de impacto aqui, né? Me sinto muito honrada com esse convite e agradeço essa oportunidade, terminando dizendo que nós temos muito trabalho pela frente, né, Lili? E é importante a gente entender isso e estarmos juntas para produzir os resultados que esse mundo precisa. Perfeito, muito obrigada. E voltamos no próximo domingo.